Hoje temos algumas imagens novas aqui nessa mentoria da Toni Cromo. Vamos dar uma lida aqui no que ela mandou. Mas, para quem não sabe, o que é esse vídeo aqui? A gente tem feito acompanhamento ao longo de várias semanas já da produção desse projeto imenso aí que a Toni está desenvolvendo. Um projeto de piratas, que maluco, assim, tem toda a série. Se você quiser assistir já no YouTube, ainda não está concluído, a gente está dando sequência. Então, ao longo das próximas semanas também terão novos vídeos dessa série, mas ela aplicou alguns feedbacks da semana passada que eu pedi e criou imagens novas. Antes de qualquer coisa, vamos ler o texto que ela mandou para a gente poder trocar uma ideia sobre as artes. Vamos lá. Boa tarde, Marco, chat e YouTube. Trago hoje mais explorações, 1 e 2, e uma pequena alteração em imagens anteriores, 3, né, que foi o feedback da live anterior. Eu sinto que uma imagem tem ajudado a próxima a existir. Eu vou aprendendo como criar organicamente elas, e às vezes eu preciso começar com algumas linhas. Às vezes posso pular para a seleção direto. É um processo bem de rabisco mesmo. E isso é muito legal. Eu queria até um feedback de você, só para saber como que o seu processo tem mudado ao longo das semanas aí, ou o que você tem ficado mais confortável de realizar, de conseguir pintar, porque claramente está ficando mais fácil, né? Até de produzir mais artes ao longo das semanas, né? Então é bem da hora isso mesmo. Essa evolução de pensamento. E até uma coisa que eu queria deixar bem claro para quem acompanha as mentorias e tal, galera, essas evoluções, elas não acontecem por milagre, por um conhecimento que baixa ali na cabeça da Toni e, nossa, agora ela sabe pintar rápido. Não é isso, tá ligado? A única coisa que acontece é que elas estão produzindo muito, assim, sabe? Tipo, nada vai substituir essa grande produção de várias imagens, de vários estudos, esse engajamento no projeto. Nada vai substituir isso, sabe? Então, se vocês querem ter esse tipo de evolução também, bora colocar a mão na massa, não vai ter outra coisa que vai fazer isso por você, beleza? Aqui a gente tá para inspirar, para dar um empurrãozinho ali na Toni, na Carol, no pessoal que tá fazendo a mentoria, mas nada substitui a prática real. Não adianta você ficar só me ouvindo de podcast aqui, beleza? Combinado? Vamos continuar o texto então. O pensamento que eu fiquei tendo era a questão de quanto tempo eu passava fazendo cada pintura. Não só queria entregar algo aqui na mentoria, mas também não queria levar as imagens longe demais para manter a ideia de sketch. A imagem 1 levou um dia e a 2, 2. Eu fiquei pensando em tirar um dia só para rabiscar as ideias e ver quais continuar depois. Não sei se é o tipo de coisa que vale esquentar a cabeça. Eu queria agradecer todo o entusiasmo de todo mundo pelo projeto também. Eu apareço pouco pela comunidade, mas ainda assim me sinto feliz em ver todas as interações. Obrigada, gente. Um ótimo domingo para todo mundo. Beleza, a Toni fez discurso de misa aí já, né? Tá acenando assim já. Discurso de misa no final, mas é da hora demais mesmo ver a empolgação da galera, os comentários, os incentivos. Então, é o jeito que a nossa comunidade encontra de abraçar as artistas que estão fazendo esses projetos com a gente, né? Sobre a questão do período de tempo para cada imagem, eu gosto dessa questão de você passar 1, 2 dias em sketches. Então você passa 1, 2 dias em um sketch, passa para outro sketch, passa para outro sketch, e depois você refina tudo de uma vez só. Mas ao mesmo tempo, como é um projeto para o seu portfólio, essa desculpa, entre aspas, de tipo, era um sketch, não vou arrumar isso, ou se tem alguma coisa muito equivocada, não vou mexer porque é sketch, não cola muito, sabe? Porque o seu projeto tem que ficar bonito. No final das contas, tem que chamar atenção, tem que fazer o olho da galera brilhar. Então, não é que você tem feito isso, né? Mas, tipo, tem que saber equilibrar. Beleza, é um sketch, mas ao mesmo tempo é uma coisa que você tá apresentando pra comunidade, tá apresentando pro mundo, assim. É uma coisa que a gente tá botando pro mundão ver. Então, você tem que saber equilibrar num ponto que você se orgulha daquele sketch, sabe? Eu gosto do acabamento que ficou, por exemplo, essa imagem, essas imagens aqui, eu gosto bastante do acabamento. Não acho que precisa refinar tanto, tipo, ficar renderizando a floresta, nem nada assim. Eu acho que, principalmente, questão de composição, cor, escala, hierarquia, tudo que a gente conversou na live passada, que eu passei de feedback para você, eu acho que é super importante você colocar em prática e arrumar. Mas não é uma questão de você precisar, tipo, dar zoom e ficar renderizando nas minúcias, tá bom? Então, tem que ter esse equilíbrio. Deus me livre em fazer projeto feio. Claro, é claro, eu sei que não é essa a questão. Mas é porque, como tem muita gente que assiste as mentorias, então eu gosto sempre de deixar o ponto bem claro, mesmo que você já tenha entendido, né? Tipo, não é uma questão que você vai fazer projeto feio, mas é legal que você
faça com bastante carinho. Se precisar um dia a mais ou 2 dias a mais para deixar a imagem bem da hora e comunicar a sua ideia da melhor forma possível, fechou. Quando parar? Quando você não deve avançar? Quando você sentir que já comunicou o suficiente. Chegou a um ponto e você comunicou a sua ideia, percebe que toda aquela relação que eu comentei anteriormente, hierarquia, storytelling, cor, tá funcionando? Fechou, bora para a próxima, beleza? Sobre as imagens que você pintou. Eu gosto dessa nova versão, eu ainda sinto falta especificamente de uma coisa nessa imagem, que eu senti que eu lembro de ter feito e acabo não vendo tanto nessa imagem, que é a questão de mais sobreposição, especialmente das pedras. Eu acho que as pedras elas estão respeitando muito o limite umas das outras e elas acabam não se sobrepondo em nenhum momento. Eu vejo que elas estão separadas em ilhas. Então, por exemplo, a gente tem essa pedra aqui, a gente tem essa pedra aqui, a gente tem o barco, o navio lá no fundo, outra pedra aqui, outra pedra aqui, outra pedra aqui. Percebe que todas elas estão com tamanhos muito parecidos e pouquíssima sobreposição, ou praticamente nenhuma sobreposição existente? A gente ainda tem pouca variação de tamanho entre elas e nenhuma sobreposição. Isso me incomoda, tá? Porque aí a gente não tem a sensação de profundidade. Fica muito lateralizado, parecendo quase que você fez uma colagem. Tipo, recortou uma pedra, e aí você foi lá e colou aqui. Pum. Aí você foi e respeitou muito o limite uma da outra. Se você coloca uma pedra em cima da outra, sobrepondo, você cria a ilusão de perspectiva. E eu queria ver, apesar de ser uma imagem simples e tal, que a gente já conversou, eu queria muito ver mais sensação de perspectiva nessa cena. Um outro exemplo eram as árvores se intercalando aqui para dar a sensação de profundidade. Porque a gente vê uma árvore aqui, ou folhas grandes aqui, só que a gente não vê isso se repetindo em nenhum outro lugar. Então aqui seria um bom momento para a gente ver a sensação de escala acontecendo, tá? Tirando esses fatores, eu gosto do acabamento, acho que ficou legal, assim. Voltando aqui, gosto bastante dessa segunda, de verdade, achei que ficou muito legal. Até você exagerou mais na estilização, exagerou mais nas cores, as cores estão vibrantes, os shapes estão interessantes, tem mais variação de grande, pequeno, médio, a gente sente a profundidade dessa cena, as próprias nuvens, elas dão muita sensação de perspectiva aqui, gosto bastante dessa cena. Mas, de novo, a questão de ritmo e muito respeito entre os elementos é uma coisa que eu mudaria um pouquinho nessa imagem. Então, por exemplo, essa nuvem aqui, todas elas estão perfeitamente posicionadas, apesar de ter shape legal, hein? Mas elas estão todas flutuandinho no espaço, todas uma separadinha da outra, perfeitamente. Eu criaria mais caos, sabe? Eu criaria mais sobreposição. Uma menor lá pro fundo, mais uma grande cobrindo mais parte dessa tela. Esse céu poderia estar bem mais interessante, sabe? Então, shapes maiores, aí um shape sobrepondo esse shape grande, um shape pequenininho lá pro fundo, outro grandão aqui. Mantendo esse desenho que você fez, mas explorando muito mais o tamanho das nuvens e o espaço tridimensional, porque a gente consegue dar bastante sensação de perspectiva também nessas nuvens, sabe? Como se fosse um grande cobertor, assim, sabe? Só que, obviamente, variando os tamanhos, né? Dependendo da sua intenção com essa cena, eu também gostaria só, bem pontual, uma separaçãozinha melhor desses valores aqui com os valores da água, porque eu acho que eles estão muito próximos em questão de escala tonal mesmo. Então, se eu cerro um pouco os olhos, é quase como se a água entrasse um pouco nessa parte aqui, ó, porque os valores estão muito próximos, entendeu? Então, eu daria uma separação melhor dessa parte aqui do navio e do personagem profundo. O resto, eu gostei muito de como você executou, a técnica que você colocou, as cores estão muito interessantes também. E essa aqui, pra mim, eu acho que é uma das minhas favoritas. Eu adorei o gestual do personagem, o levantando o braço. Eu adorei como você renderizou o rosto do personagem sem exagerar nos detalhes. A gente entende a feição, a gente entende a proporção. Tá numa estilização muito da hora. Essa aqui, talvez seja uma legal pra gente deixar bem na mente de que voltar no futuro vai ser legal pra trazer um pouquinho mais de detalhe, um pouquinho mais de vida, um pouquinho mais de cor pra cena. Alguns fatores que eu comentei nas outras também acontecem aqui.
mas eu já gosto muito mesmo dessa composição, a forma que você criou alguns elementos gráficos, né, saindo da mão do personagem. Achei que ficou bem legal mesmo, sabe? Que é o céu, né? Tipo, a parte do céu aqui. Tem coisinhas que destoam um pouco do resto, que é tipo, tem algum elemento que eu não entendo o que que é, mas tem uma linha e ele destoa completamente de todo o resto, porque a gente não vê mais linha em nenhum lugar. Mas eu gostei bastante dessa energia dessa cena. Ela tem uma força muito boa, que eu acho que a gente consegue evoluir ainda mais. Mas podemos deixar mais pra frente, tá? Vamos terminar aqueles keyframes que a gente tinha proposto no começo da mentoria. Você colocou até aqui os bônus, né? Que seriam imagens que vão ser adaptadas ou nem terminadas, mas que você estava explorando. Então, vamos dar uma olhadinha. Escondidos pendurados. Não entendi. Eu não sei o que está rolando aqui. Nessa aqui, punição em primeira pessoa. Bem legal também, porque dá uma perspectiva de um ângulo diferente. Traz um pouco daquela cena que você tinha feito de estudos, que era uma cena bem superior, que tinha uma população em volta vendo, tipo uma cena de execução, né, digamos assim. Mas aqui mostra as costas do personagem, então tem todo um storytelling que eu acho que ela é super da hora pra você evoluir. Low health em primeira pessoa, aqui seria já parte do jogo também, né? Eu não entendo exatamente o que é isso aqui, mas eu curto a forma que você tá desenhando à mão, mas eu queria entender um pouquinho melhor essas thumbnails, porque essa thumbnail, que é aquela clássica thumbnail que você faz pra você entender, mas o cliente, tipo, o cliente não vai entender isso aqui, né? Então, acho que vale a pena você dar uma evoluída, mas essa aqui que eu entendi ficou muito interessante. Eu acho que ela vai dar uma ilustração sensacional, tá bom? Enfim, acho que é isso, Tony. Tem alguma dúvida específica que você queira que você quer que eu te mostre? Quer que eu pego essa aqui para avançar um pouquinho? Ou você prefere, beleza, é só um update mesmo, prefiro seguir com aquelas ideias um pouquinho mais avançadas para trazer aqui pra gente e só bora. Pois é, até pensei se eu mostro ou não essas páginas. Eu acho que se você quiser mostrar, é importante que você dê uma refinada no desenho só para não ficar completamente solto e jogado, porque, tipo, claramente tá faltando elementos nessa primeira aqui. Tipo, eles estão pendurados, beleza, mas estão pendurados aonde? Tipo, uma corda? Na árvore? Eu não consigo ver. Então, essa primeira, que é o que a gente chama ali, aquela primeira etapa, que é o vômito de ideias, né? Que é aquele brain fart. Tipo, tive uma ideia, brum! Você só joga de qualquer jeito na tela. Isso é legal de você fazer, mas não é legal de você mostrar para o seu cliente, tá? Então, assumindo aqui que a gente está fazendo o papel de cliente, eu não acho que é legal mostrar, tá? Quando você for mostrar, sempre dá essa refinada, trabalha com mais carinho em cima dessas thumbnails para você passar a sua ideia, até para, tipo, se você manda isso aqui para um cliente, o cliente vai falar, não é isso que eu quero. Porque, tipo, porque eu não gostei do nariz desse personagem, tá ligado? Tipo, o cliente vai te dar um feedback nada a ver, porque você não deu informação suficiente para ele poder trabalhar. Então é até legal a gente ter esse papo aqui, só pra galera que tem dúvida, às vezes, de se manda ou não a thumbnail. Acho que ficou uma explicação boa o suficiente pra vocês entenderem, né? Marco, tem algo que vale tanto assim um paintover? Eu acho que os feeds podem acabar repetindo. Particularmente, nessa aqui, por exemplo, seria um paintover diferente. Mas como eu acho que você não quer seguir com essa imagem agora, a gente vai deixar isso para as próximas semanas, a gente pode deixar isso para depois, não tem problema nenhum, sabe? Só para não te deixar muito no vazio, no escuro, a minha sugestão para essa imagem aqui é dar uma olhadinha nas ilustrações que o Nathan Folks fez para o Gato de Botas, ou para o filme do Shrek, eu não lembro exatamente, mas são artes que o Nathan Folks fez. Para mim, são excelentes referências de acabamento para essas key arts, para esses keyframes, né? Em questão de acabamento, em questão de simplificação, em questão de cor também. Até uma coisa que eu gosto bastante dessa imagem é a separação das cores quentes vindas da iluminação artificial, digamos assim, né? E o céu bem azul. Como essa imagem, eu não tenho certeza absoluta, mas como tem uma palmeira aqui, eu acho que isso aqui é o céu, né? Então até para você ter uma divisão legal e mostrar o céu, seria legal você trazer tons frios para essa imagem, para você criar essa separação do que é céu, às vezes um céu estrelado, do que é festa com iluminação artificial, sacou? Então acho que tá faltando essa diferença. Mas olha como o Nathan Folks, ele não precisa, na verdade, renderizar, ficar polindo muito a pintura, você já entende perfeitamente o que ele quer te dizer com essas imagens. Então, com certeza vale a pena você pegar para dar uma fuçada nas imagens do Nathan Folks, porque o acabamento que ele cria para esses color sketches são excelentes, assim. Eu uso muito ele como referência, como guia, ó. Pra tudo que eu for criar, eu uso o Nathan Folks como referência, porque o cara é simplesmente insano, né? Olha que legal, como a gente não precisa enxergar nenhuma
parte dentro dessas silhuetas, mas a gente entende perfeitamente o que tá acontecendo aqui, né? Que tá rolando uma explosão de fogos de artifício. É incrível, 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 incrível. Até em questão também de cor, né? Apesar de você usar aquele guia de cor que você criou pro seu projeto, Tony, eu ainda sinto falta de mais cor, sabe? Tipo, de mais intenção, de cores complementares dentro da sua cena, só para não ficar tudo monocromático. Eu não queria que a sua imagem fosse monocromática e eu sinto que tá caminhando para isso. Então, se eu fosse fazer um paintover para essa imagem, por exemplo, seria adicionar um pouquinho mais de cor local, seria utilizar mais de cores complementares para criar contraste nessa cena, até para chamar a atenção para outras áreas. Eu brincaria um pouquinho mais com isso, entendeu? Isso é do site dele? Não, eu só joguei Puss in Boots Nathan Folks. Aqui, ó. Se você pesquisar, assim, você vai encontrar várias referências que ele trabalhou, ó. Deve ter no site dele. Ele posta muito no Twitter também. Ele é um cara bem engajado nas redes sociais, né? Então dá pra você procurar. Color Key, ó, que ele trabalhou. Você percebe que todas as cores que ele pinta, todas não, né? Mas a grande maioria das cores sempre tem uma cor complementar. Se a cena é toda azul, principalmente azul, tem um ponto laranja, um ponto em vermelho. Ele consegue usar muito das cores para atrair a atenção do olhar do espectador. Olha como ele usa muito esse recurso. Muito, ó. Tudo frio e parte quente, pontualmente quente. Tudo bem quente, mas aí a sombra dos personagens é bem fria no primeiro plano. Aqui é a mesma coisa. Tudo bem frio, mas pontualmente ele traz um vermelho, um amarelo, para gerar contraste, sacou? Então eu sinto falta disso nas suas imagens. Se você trouxer para essa imagem essa brincadeira, que eu acho que você fez um pouco mais disso aqui, né? Ó, tipo, pontualmente aqui o sol entrando, invadindo a imagem que era toda fria, sabe? Eu acho que dá bastante dessa sensação, tá bom? Mas enfim, curti bastante. Eu acho que você está desenvolvendo um estilo bem bacana e bem único para essas pinturas. Vale pegar essas referências e saber e entender o caminho que você pode percorrer e qual é o resultado que você vai chegar se você insistir nessas imagens. E até sabendo aonde preservar, por exemplo, no rosto desse personagem, preservar essas informações que você já pintou, sem, entre aspas, assim, estragar o que você já fez de bom. É trazer informação aonde você ainda não trabalhou, ainda onde você acha que dá para melhorar, porque nem sempre o seu diretor de arte ou a pessoa que estiver te liderando ali nessas artes vai conseguir te orientar nessas questões. Você precisa ter tipo um checklist mental ou mesmo escrito para você sempre voltar nas cores, na hierarquia, na leitura, criar esse checklist de coisas importantes para você resolver dentro da sua imagem, para você ver se não esqueceu de alguma coisa, beleza? Mas eu acho que já tá um resultado bem legal, acho que o acabamento, o jeito que você tá trabalhando já tá melhorando bastante, assim. É muito massa de acompanhar, tá bom? E, aliás, estou pensando em trabalhar mais em aplicar os feeds e criar menos imagens novas para essa próxima semana. O que você acha? Eu acho que você pode finalizar essas ideias antes de voltar, tá? Então, para a próxima semana, eu acho que é legal você trazer pelo menos o que você queria me contar com essas ideias aqui. Aí a gente vê o que vai finalizar, porque a gente já tá chegando até, tipo, num molde bem bacana para você poder até postar esse projeto já, em breve, assim. Então eu não sinto que precisa de muito mais, muitas outras imagens, entendeu? Aí a gente trabalha com calma em cada uma delas para deixar elas super da hora para você postar tudo de uma vez. Belezinha? Então é isso. Valeu, Tony. Valeu mesmo. É nóis.